E aí muitos relatam que depois de alguns anos sem a capacidade de ouvir, sem a audição, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, quando vêm pessoas conhecidas e veem pessoas conversando, elas têm a nítida impressão de que elas estão ouvindo. Esse mesmo relato acontece também naqueles que perderam a visão. Em algum momento, no meio de um grupo de família ou num local onde eles se sentem extremamente à vontade, eles têm alguns vislumbres de imagens e parece que eles voltaram a enxergar. Por que essas coisas acontecem? Nós não sabemos, a medicina estuda o porquê disso. Mas isso é uma grande ilustração do que é adoração e do que é culto. Essas pessoas têm a sensação, de que os sentidos voltaram. No culto e na adoração, é exatamente isso que acontece. Lá no Éden, quando o homem pecou, e por conta de um castigo que Deus já havia pronunciado contra o pecado, Deus disse: no dia em que vocês pecarem, no dia em que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E essa morte não tem simplesmente a ver com a morte física, mas com uma morte muito mais séria, que é a morte espiritual, é a desconexão com Deus. Quando isso aconteceu definitivamente lá no Éden, por causa do pecado, nós somos desconectados de Deus. Nós perdemos esse sentido. E aí o que acontece? Quando nós nos reunimos no culto, na adoração a Deus, quando nós separamos um tempo exclusivo para a leitura das Escrituras, para cantar, para orar, para falar com Deus e para ouvir Deus falando conosco, é como se nós nos reconectássemos por algum tempo a Deus de uma forma profunda, como foi lá no passado. E então o autor de Eclesiastes, o pregador Salomão, ele vai falar sobre a seriedade da adoração e por que é tão importante sabedoria na hora de adorar a Deus. Por quê? Exatamente porque esse momento aqui é um dos poucos momentos na nossa vida que nós temos a oportunidade de experimentar o que era a realidade constante da nossa vida antes da queda, mas melhor do que isso, esse momento aqui é o momento de experimentarmos aquilo que vai ser a nossa realidade eterna, de conexão com Deus. E então, adorar é algo muito sério. Adorar a Deus e se reunir na igreja para buscar ao Senhor é alguma coisa muito importante na nossa vida, porque é a oportunidade de experimentarmos a maior de todas as conexões que nós perdemos por conta do pecado. O autor divide esse texto para nós aqui em duas partes. A primeira parte, falando sobre adorar com sabedoria, Salomão ele insiste conosco que neste mundo de vapor, neste mundo de vaidade, a adoração nos une a algo realmente consistente, sólido. 4 capítulos dizendo que tudo é vapor, tudo é vapor, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Não há nada novo debaixo do sol, tudo é vaidade. Agora no capítulo 5, de repente ele diz: mas há uma coisa sólida, há uma coisa verdadeira. Quando vocês se reunirem, quando vocês colocarem os pés dentro da casa do Senhor, quando vocês entrarem no culto, na adoração a Deus, preste atenção, tome cuidado, venha preparado, porque esse é o momento em que vocês vão reexperimentar ou experimentar novamente uma conexão real com Deus, com alguma coisa sólida na vida de vocês. E aí o interessante é que ele começa com esse guardar. E esse guardar significa o quê? Significa cuidado, observe, tenha atenção. Porque se para lidar com as coisas deste mundo que são vapor, que são insólidas, que são irreais, que são ilusórias, que são passageiras, vocês são extremamente cuidadosos, imagine como vocês devem ser para lidar com aquilo que é sólido, que é real, que é verdadeiro. E essa semana eu vi um comentário que uma pessoa fez. É óbvio, essa pessoa não estava tirando ela de dentro da realidade do comentário, mas ela estava apenas fazendo essa observação. E que observação era? Ela falou: é impressionante, né? Quando nós vamos assistir um jogo do nosso time numa Copa, nós nos preparamos, nós enfeitamos o local onde nós estamos, onde nós vamos assistir, nós preparamos boa comida, e nós nos ornamentamos, nós vestimos roupa que remeta àquilo que nós estamos prestes a fazer, e é quase como um momento de culto, é quase como uma religião. Até
até um jornalista norte-americano diz que para o brasileiro futebol é sim uma religião, porque nós topamos qualquer coisa por conta do futebol. Mas o comentário lá, não tem nada a ver com o jornalista aí em questão, mas o comentário dizia o seguinte: imagine se nós tivéssemos todo esse preparo, todo esse cuidado para adorar a Deus. O autor, o pregador está dizendo, para lidar com as coisas insólidas da vida, com o vapor, para lidar com aquilo que é irreal, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós suamos a camisa, nós fazemos de tudo, nós trabalhamos intensamente para correr atrás da prata e do ouro que vai ficar aqui, mas quando nós temos a oportunidade de nos conectar com Deus, como é que nós fazemos isso? O pregador diz: guarda o teu pé, toma cuidado. Quando você for fazer isso, faz com dedicação, faz com entendimento. E aí deixa eu esclarecer algumas coisas, por quê? Quando esse texto foi escrito, a adoração a Deus, o culto a Deus só acontecia no templo. Lembra aquele templo? Antes de ser templo era tabernáculo. Davi desejou intensamente construir uma casa para Deus. Ele diz: olha, eu tenho casa, as pessoas em Jerusalém têm casa, só Deus não tem uma casa e eu quero construir uma casa. E ele não pôde fazer isso, mas ele ajuntou todo o material. E então seu filho Salomão vai e constrói essa casa. Ele faz essa casa ao Senhor. Ok, maravilha, glória a Deus por isso. Salomão levanta o templo. E então naquela época, ir adorar a Deus era literalmente ir ao templo. Embora eles podiam até fazer suas orações, mas a adoração oficial a Deus era no templo. Nós vivemos uma realidade diferente. Por quê? Porque todo este culto e todo o cerimonialismo do Antigo Testamento, ele apontava para Cristo, ele mostrava o que Cristo iria fazer. E isso nos remete à seriedade do culto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o culto mostrava o quê? Mostrava que sacrifícios eram exigidos para limpar diante de Deus a nossa culpa. Mas esses sacrifícios sempre foram insuficientes. Mas finalmente veio o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. E Ele mesmo se fez sacrifício em nosso lugar. Ele derramou o próprio sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E desde que Cristo fez isso, toda aquela lei cerimonial que apontava para Cristo, ela foi abolida em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz que a adoração agora, ela acontecia num âmbito muito mais profundo. Ela começa no coração do homem. Ela é em espírito e em verdade. Não há local determinado para fazer isso, embora a própria comunidade apostólica reunia o povo no templo e reunia também de casa em casa, e acontecia culto em ambos os lugares. Mais do que isso, o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar que o culto acontece também no coração, e ele acontece constantemente. Então a nossa realidade a respeito de culto, ela mudou. Mas a necessidade de cuidado e de atenção não mudou em absolutamente nada. Porque o Deus que nós adoramos continua sendo o mesmo. Eu não tenho mais a obrigatoriedade de adorar somente no templo, embora nós fazemos isso, é muito bom nos ajuntar para adorar a Deus. Mas não importa onde eu estiver adorando a Deus, eu devo considerar que a pessoa a quem eu estou adorando, o Deus a quem eu estou adorando, é a única coisa de fato real e sólida na minha vida. Tudo o resto é vapor. Todo o resto é vapor. Tudo o resto é vaidade. E pode até ser que esteja bem sólido e firme durante algum tempo, mas em algum momento vai deixar de existir. Então, adorar com sabedoria é considerar que este Deus a quem nós adoramos aqui, ou nas nossas casas, ou quando fazemos uma reunião de oração em qualquer lugar. Esses dias nós estávamos com a mocidade numa praça. Não importa onde você estiver, mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus, eu devo considerar que eu estou experimentando um momento singular na minha vida, que é o momento em que eu posso, pelas misericórdias de Cristo Jesus, realmente me apropriar e me conectar a alguma coisa que realmente é sólida. O meu comportamento não pode ser o mesmo comportamento que eu tenho quando eu estou me divertindo com as vaidades desta vida, com as coisas que são revel, que são vapor. Mais do que isso, é importante a gente considerar toda a fala dele neste versículo primeiro. Ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem. Ele está dizendo: olha, quando você chegar, ouça.
Ouça o que Deus tem para falar com você. Ouça. É melhor você ouvir do que você oferecer sacrifício sem entendimento, sacrifício louco. É melhor você entender o que Deus está falando com você, os princípios, as verdades das Escrituras, do que você sair fazendo coisas. Eu conheço e nós sabemos muito bem de pessoas que fazem coisas para Deus, coisas sacrificiais, sem parar um minuto sequer, ou uma hora sequer, para ouvir, para ler, para saber se Deus quer isso, para saber se é o que Deus espera. Mas simplesmente a gente sai fazendo, é mania nossa fazer isso. Mas eu não estou lidando com vapor, eu não estou lidando com vaidade, eu estou lidando com alguém que é real, verdadeiro, que tem vontade, que tem predileção, que fez escolhas, que tem lei, que tem coração, que tem entendimento, que tem um conselho e faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Eu não posso sair por aí fazendo coisas diante de Deus sem primeiro ouvir e saber o que Ele quer de mim. Então veja só, o autor, o nosso pregador está dizendo, cuidado, existe perigo na adoração. Existe, por quê? Porque nós somos tentados constantemente a fazer, seja da nossa casa, seja da nossa igreja, uma versão light, uma versão segundo o meu coração. E eu falo assim, olha, o culto não é assim, eu acho que o culto tem que ser assim, eu acho que o culto tem que ser assado, eu acho que o culto tem que ter isso, eu acho que o culto tem que ter aquilo outro. Quem foi que disse que é você que tem que achar o que o culto deve ser? É Deus que determina estas coisas. Não pode ser o secularismo que muitas vezes reina na nossa vida. Nem por outro lado não deve ser o formalismo, consequência de uma tradição que você construiu ao longo de décadas na igreja. E você, olha, quando eu era pequenininho fazia assim, quando eu era jovem fazia assim, quando eu era adulto fazia assim, eu fiz sempre assim, eu vou continuar fazendo assim, como se você fosse o centro referencial de verdade, de culto e de adoração. A referência do que é certo e do que deve ser feito na igreja, seja dentro de você, seja na sua casa, seja aqui, seja em qualquer lugar, a referência é sempre Deus. Ele é sólido, Ele é real. Tudo o resto não passa de vaidade, não passa de fumaça, até o que eu acho legal. A hora da adoração é a hora que eu me conecto de verdade, e sinto a conexão com algo sólido, e eu experimento o que vai ser minha eternidade inteira. Eu não posso abrir mão desse momento. Veja só, quem é que sai beneficiado no culto ao Senhor? É Deus ou a gente? É a gente. Você acha que Deus já não tem tudo o que Ele precisa? Aliás, essa expressão é até uma expressão equivocada. Deus não precisa de nada. Ele tem e Ele se basta em si mesmo. Ele é absolutamente independente. Ele não precisa do nosso culto, mas Ele gosta, Ele quer, Ele tem prazer no nosso culto. Foi para isso que Ele nos fez para ser adorado. Agora nós, bom, quando nós chegamos no culto, nós chegamos num mundo de vapor, absolutamente desconectados, e quando nós chegamos aqui, nós nos conectamos a alguma coisa sólida, nós experimentamos a comunhão com um Deus verdadeiro e único. Esse Deus refrigera o meu coração cansado, esse Deus aquece o meu coração frio, esse Deus anima o meu coração desanimado, esse Deus transforma a minha vida, esse Deus põe força no meu coração para lutar contra as coisas sobre as quais eu não tenho poder nem força. Quem sai beneficiado do culto? Somos nós. Então por isso que eu não tenho que chegar aqui no culto querendo fazer, eu tenho que chegar aqui no culto querendo ouvir, porque se alguém precisa ser ajudado, e se alguém precisa ser abençoado, tratado, cuidado, sou eu mesmo. No final das contas, irmãos, sabe o que acontece? Nós não temos noção do que nós temos, da preciosidade que é o culto para nós, da importância da igreja para nós. Muitas pessoas falaram sobre a igreja no depoimento, e em alguns depoimentos emocionados mostraram um pouco da importância e do valor que a igreja tem na nossa vida, e nós precisamos considerar isso. Não sei se vocês já ouviram a fábula do sapo e do rato cantor. Diz que numa determinada cidadezinha bem pequena,
um homem tinha um sapo e um rato. E o sapo, diz que o sapo era um exímio tocador de piano. Tocava o piano como ninguém. Ele era um pianista nato, um piano, obviamente um piano pequeno, feito à medida do sapo. Essa história não é real, tá, gente? Isso é um conto. Um pianinho lá, e o sapinho tocava piano melhor do que o Sr. Josias, do que o Marcelo, melhor que qualquer pianista que vocês conhecem. O Sr. Josias deu uma olhada aqui, ele não concordou muito, mas vamos lá. É um exímio pianista. E tinha um rato, e o rato era um tenor como esses tenores conhecidos aí no mundo, um tenor fantástico. E então todas as noites os moradores daquela cidade se reuniam na casa daquele homem para ouvir o concerto do sapo e do rato. Um dia um visitante passando por aquela cidade, dono de um grande teatro, viu aquela história, viu aquela cena, e ele ficou entusiasmadíssimo e procurou o dono do sapo e do rato e disse para ele: rapaz, você não sabe o que você tem na mão, é extraordinário, vamos levar isso para a cidade grande, nós vamos gravar, nós vamos produzir, e você vai ficar milionário com isso, e esse sapo e esse rato vão ficar muito famosos. E disse que o homem baixou a cabeça e se entristeceu, e o produtor animado e falando do que podia, ele falou: para! Nós não podemos fazer nada disso, porque o que eu tenho é uma fraude. Como assim uma fraude? O que eu tenho não é fantástico, é uma fraude. Eu vou te explicar o que é uma fraude. O rato não canta nada. O sapo é que é ventríloco, ele toca e canta. E ele achou que o que ele tinha nas mãos era uma fraude que não valia nada. O produtor, vocês não precisam nem dizer o que aconteceu quando o produtor ficou sabendo disso. Melhor do que um sapo e um rato que canta, é um sapo que toca e canta sozinho, ventríloco. O culto é assim, nós não sabemos o valor que ele tem. A gente não sabe. E a gente vem e às vezes sai falando mal e dizendo que não foi legal e que não é bom e que não é. Lembra da história do sapo e do rato? A gente não sabe o que a gente tem nas mãos. E a gente vem na igreja todos os dias, de manhã, de tarde, no domingo, e a gente volta para casa às vezes achando que foi mais uma agenda. Não foi mais uma agenda, não pode ser mais uma agenda. O culto ao Senhor, reunido na igreja com o povo de Deus, é algo que você não tem a capacidade, nem eu tenho, de dimensionar o valor e a importância. Se nós pudéssemos ver com os olhos da fé, há uma conexão aberta entre o céu e a terra quando estamos juntos aqui. Não é o lugar, é você e Cristo no seu coração. É a reunião de um povo que ama Cristo, que foi lavado pelo seu sangue. Estar na casa do Senhor é estar no único lugar onde nós não lidamos com vapor, mas nós lidamos com aquilo que é real e que é sólido, com o nosso Deus. Então, um conselho prático para todos nós: antes de sairmos de casa para vir à igreja, nós devemos orar, nós devemos pensar, nós devemos guardar um tempo, um intervalo entre a última programação que a gente fez secular e o tempo de adorar, e nós devemos pelo menos ter noção do que nós estamos prestes a fazer. Nós devemos sentir o prazer disso. Quando chegarmos na casa do Senhor, não é porque o lugar ou as paredes são mais santas do que qualquer outro lugar, mas quando você se reunir para adorar a Deus, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, reserve um tempo para acalmar o seu coração. Eu cresci numa denominação diferente, mas nessa denominação havia um hábito muito bonito e interessante. As pessoas chegavam sempre 15 minutos, 20, às vezes até 30 antes de começar o culto, e dobravam seus joelhos e iam falar com Deus. Não ficavam batendo papo umas com as outras antes de adorar. E nem chegavam 5 minutos depois que o culto começou. Elas chegavam antes e se ajoelhavam e oravam e falavam com Deus. Por quê? Porque o momento que vinha em seguida é um momento muito especial. É o momento mais importante. É o momento mais importante da minha semana.